O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais, é um paraíso ainda pouco explorado. Tamanha é a sua importância que ele se tornou Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco na semana da nossa visita por lá. Com cavernas gigantes, pinturas rupestres e de uma beleza difícil de se demonstrar através das câmeras. Não é exagero dizer que estivemos na caverna que consideramos a mais bonita do Brasil. E nesse vídeo vamos mostrar por que esse destino merece entrar no seu roteiro. Essa é a primeira parada da nossa viagem pela Estrada Real partindo de Diamantina. Mas como estamos saindo de Brasília, decidimos aproveitar o caminho e conhecer um dos lugares mais impressionantes do Brasil. Bem-vindos ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Ai, no final, nossa bagunça organizada deu certo aqui, ó. O carro tá parecendo um cortiço? Tá. Mas tem tudo que a gente precisa aqui. Né, meu amor? E nessa cidade inusitada que a gente teve que parar para filmar. Eu amo Pintópolis. Gente, eu nunca pensei que eu ia ver numa mesma frase Pintópolis e o Cristo de braços abertos, olha só. Será que o pessoal que mora aqui, como que chama? Cidadão pintopolense ou pintopolitano? Pintópolis ainda tem Cristo Redentor abençoando ainda, olha só, uma cidade abençoada. Vamos, amor. Já deu uma parada em Pintópolis. Parada em Pintópolis, check. Por essa a gente não esperava que tinha uma balsa no meio do caminho. Aqui é o Velho Chico, né, amor? É o Chicão. Deve ser bonito aqui, né? Chegando em Francisco. São Francisco, né? Essa cidade aqui. É ali do outro lado já? do outro lado da cidade. Mas tem uma coisa, a gente não vai caber nessa leva aí de carro. Acho que não. E tem que esperar eles ir até o final e voltar. E eu acho que isso vai demorar um tanto. Pode ir pra qualquer lado? Tá. Meio que deu ruim aqui. A gente estava chegando e tinha uma balsa que já estava saindo para atravessar o rio, né? Rio São Francisco, para a gente ficar na cidade do lado de lá. E a balsa foi, voltou, isso quase uma hora. E agora a gente entrou na balsa. Só que eles colocaram uns caminhões pesados, parece, e a balsa atolou. E a gente tá esperando para conseguir sair. E eu acho que ainda vai uns 20, 30 minutos ainda nessa balsa, quando ela conseguir sair. Isso já são 8h30. E o menino tá aqui. Dandan tá aqui dormindo. Pedro, não sei onde que tá, acho que ele tá ali fora, conversando com o povo. E a gente tá aqui atolado na balsa, sem saber que horas que a gente vai sair. A gente só precisa ir ali, ó, lá onde tá aquelas luzinhas ali. Ai, que bonito! Rio de São Francisco!
E estamos chegando aqui na cidade de Januária, que é a cidade base para fazer o Parque Peruaçu, amor, que chama? Parque Nacional de Peruaçu, que tem umas cavernas bem legais para fazer. E a gente vai passar aqui os próximos 2 dias. Parece que é bem grandinha a cidade. Chegamos? Aqui? Chegamos. Vamos deixar as coisas aqui. E organizar as coisas, né, no hotel. Que de tarde a gente vai fazer um passeio. Não, já agora. Agora? Já são 11 horas. Daqui na entrada do parque é 1 hora ainda. Então a gente vai organizar rapidinho e sair já. Hoje a gente vai fazer um passeio só durante a tarde, porque a gente já usou a manhã, né, para se deslocar de São Francisco para cá. E a gente deu uma paradinha aqui no restaurante na vilinha que fica próximo à entrada do parque aqui para almoçar, antes de começar o passeio. Bem gostosinho o restaurante, comida caseira, simplesinho e gostosinho. A gente tem que almoçar bem rápido, porque a gente só pode entrar no parque até 2 horas. Não pode entrar depois disso para fazer as trilhas. Gente! Oi! Oi! Vamos caçar cocó? Vamos? Cadê esse cocó? Recepção do parque. E o Pedro tá fazendo o check-in lá. Olha que bonito aqui. Um paredão gigante. Não chovia, aí então as mulheres aí gostavam de rezar, elas pegavam a vinheta, pegavam aqui no Peruaçu, pegavam as pedras. Vocês vão ver as pedras que tem. Elas que diziam tudo isso aí que a gente vai fazer hoje. Pegava da gruta, ela rezava, e voltava com essas pedras na cabeça de novo e jogava de riacho. Segundo eles, que chovia, né? Uhum. E que realmente é. Aí ficou o grupo do rezar. Nossa. Ele tá aqui dormindo. Tá não. Bom dia. Não, deixa ele dormir. Quer não. Você tá apertando Bom minha dia. cabeça. Oi, príncipe. Quer água? Onde que eu tô? Quer água? Ele não consegue beber isso ainda. Um monte de árvore que você gosta de andar, de olhar. É, mamãe. Ó o papai explorador lá. Chapéu explorador. Oi. Oi, vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta, mamãezinha? Olha que delicinha, amor. 500 degraus. É. A mulher com a pedra na cabeça. Aqui, ela começa a rezar. Isso. Ai, tomar uma aguinha. Olha que interessante. A gente tem pintura rupestre aqui também. E é interessante ver, né? Os padrões. Parece cana-de-açúcar. Ali parece contagem, né? Pé de milho. Parece que eles estão contando ali, tá vendo? Ó, os dedinhos. É 12 mil anos aqui? De 11 a 12 mil anos. Lá tem uma espiga de milho, né? Aqui já estourou a pipoca. Nossa, quanta!
A Gruta do Rezar tem aproximadamente 100 metros de extensão e é conhecida pelas pinturas rupestres que chegam a ter mais de 10 mil anos de história. As paredes guardam registros feitos por povos pré-históricos que habitaram a região. O que o guia Ciso nos contou é que a Gruta do Rezar recebeu esse nome porque os antigos moradores da região vinham até aqui para fazer as suas orações. Esse atrativo possui a distância de 2,4 quilômetros ida e volta, com um tempo total de passeio de mais ou menos umas 3 horas e meia. Esse é um dos atrativos que mais exige esforço físico em função dos mais de 500 degraus, como mostramos no início do vídeo. Estar na Gruta do Rezar é como voltar no tempo, um contato direto com a pré-história, dentro de uma das regiões mais ricas em patrimônio natural e cultural do país. Oi, tudo bom? Deu pra descansar legal, né? Deu. O menininho tá dormindo. Ah, é? Bom dia, seus Mas é filhos. discreto? Bom? Tudo. Esse delícia até. Aí vai subir de carro. Ah, tá bom. Tem estacionamento lá em cima? Tem. Aham. Bom dia, pessoal! Chegamos aqui na recepção do Parque de Peroaçu para mais um dia de trilha. Hoje a gente vai fazer a Gruta do Janelão, o principal atrativo do parque. Tá bem empolgado para fazer essa trilha que tem cenários lindos. Estamos aqui para começar a trilha da Gruta do Janelão e olha a quantidade de carro. Anda aqui. Bebê, Dante, vamos fazer trilha, meu amor. Ah, gostou. Vem cá, vem. A cara do meliante. Fica. Vai com a mamãe. Ah, adoro fazer trilha com a mamãe e com o papai. Colocar o neném aqui no canguru, né, meu amor? Uma pessoa que eu também não vi não, Laura também se não viu não. Gente, esse canguru é super confortável e é o que salva a gente nas trilhas. Quem quiser, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É confortável, bebê? Ficar no canguru? É? Você gosta de ficar no canguru? Gosta, né? Você não tá andando, né? 10 quilinhos aqui carregando, viu? Né, filho? Passa o protetor nele? Passei protetor, passei repelente. Tem que passar repelente na gente agora. Are you ready? Let's go. Let's go, boy. Dante. Aqui o neném. Olha o neném. Olha o neném. Ai, show! Hoje a trilha são 4,8 quilômetros. Vai dar mais ou menos, acho que umas 4 horas de passeio. Mas é bem legal, assim, a gente vai passar por áreas fechadas, né, dentro da caverna, mas a caverna ela tem umas clarabóias, assim, que fica bem iluminado. É bem bonito, vocês vão ver nas imagens, né? Vamos conhecer junto. Aqui tem outro centro de visitantes. Aqui tem uma pequena exposição do parque interativa. Que legal, eles têm câmeras espalhadas pelo parque que fica filmando os animais. Aqui, que bonitinho o tamanduazinho.
E aí eles deixam aqui na exposição, passando as imagens capturadas. Eita, tem até onça. Você viu, filho, a onça? Olha o gambazinho. Muito legal. Pode voltar. Deixa eu te falar, só por uma dica. Vocês fizeram repelente ou não? Sim, sim. Sim, já passamos Passa já. no neném. Eu tenho um filho nessa idade, Aham. e lá só no buraco de macaco, na pé da bailarina, é que lá tem flebótomo, então é Dolino macaco. só Pode por causa deixar. do neném é mais. Só isso. Boa, obrigado, viu? Valeu. Ah, acho que é isso, obrigado a você. Valeu. E olha que legal, esse moço que a gente estava conversando agora, o senhor Leonardo, ele é um dos conselheiros do parque e ele é um dos responsáveis pelo projeto para que o parque se tornasse patrimônio da humanidade pela Unesco. E eles conseguiram essa semana esse reconhecimento. Outra coisa legal também é que a maioria das trilhas aqui no parque são todas arborizadas, então você vai caminhando na sombra. É ótimo para fazer com um bebê e com criança. Né, Donante? Olha que gostoso fazer trilha na floresta, né, filho? Olha como é boa a estrutura do parque. Ao longo da trilha tem essas passarelas. Sempre vai ter uma passarela, uma estrutura para facilitar o acesso e a caminhada. Aí tem aquela entrada ali, ó, e vai ter a claraboia do coração, mais 2 claraboias. Então a gente acha que pode ser isso. Ah, tem uns pezinhos ali, ó. É. Então, como eu falei que foi 3 etnias que passaram por aqui, você vai ver que tá sobreposto uma por cima da outra. Aham. Né? Então, os minerais que a gente falou que eles usaram o óxido de ferro, manganês, aquele amarelo a gente usava aqui para pintar a casa, dá o nome de toar. Olha só. Olha que alto, filho. A Gruta do Genelão é o cartão postal mais famoso do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Esse é um lugar único e impactante. Ao contrário das cavernas que já estivemos, essa possui iluminação natural por meio de clarabóias que permitem a formação de bosques que parecem cenário encantado. No meio da caverna tem um capim, uma plantinha verdinha, verdinha. Olha que legal. No meio da seca. Né? No meio da seca. Tá gostando, amor? Eu tô, e você? Legal, né? Aham. É um grupo fora do país, É bonito. Nossa, eu tô chegando a essa conclusão de que essa é a caverna mais bonita que eu já fui. É uma trilha gostosa com ar-condicionado. É fresquinho aqui. A única recomendação que a gente faz é chegar cedo. Ah, agora ver direitinho. Clarabóia do coração, ó. Faz o coraçãozinho. Cada cantinho tem mais surpresas reservadas. Com mais de 4 quilômetros de extensão, o caminho é muito agradável de percorrer.
O rio Peroaçu corta toda a extensão desse cenário majestoso e imponente. Nossa, 28. Outro ponto impactante da gruta é a perna da bailarina, a maior estalactite já registrada com 28 metros de altura. Uma das maiores do mundo. A maior do mundo. Maior do mundo. É. Olha, eles fazendo a comparação da perna da bailarina em tamanho. Quase o tamanho do Cristo Redentor, olha só. 28 metros. Aqui o rio Peroaçu. Ele jorra por baixo da caverna. E agora aqui ele aparece. Outros espeleotemas, que são as formações rochosas que ocorrem no interior de cavernas, também podem ser vistos no caminho, como as cortinas e as cascatas de pedra. Terminamos a trilha da gruta aqui. Yeah! Cavernas do Peroaçu 2! Todo o percurso da gruta costuma durar uma média de 4 a 5 horas, incluindo as paradas para contemplação e explicações do guia. Visitar a Gruta do Janelão é vivenciar a grandiosidade da natureza em sua forma mais pura, com formações que criam um espetáculo visual impressionante. Finalizando o nosso passeio de hoje, a gente veio aqui na pousada Recanto das Pedras, que fica em Itacarambi, né, que é o primeiro povoadozinho depois do parque. E o que a gente faria de diferente seria, se a gente tivesse se organizado, né, para reservar antes dos passeios, seria ficar hospedado aqui. Porque de Januário aqui dá 1 hora, então todo dia a gente gasta 1 hora para vir e 1 hora para voltar. E ficando aqui você já está a 15 minutos do parque, né? E a gente prefere ficar assim mais afastado, né? Mais em lugares assim mais mato, mais natureza do que na cidade onde a gente está. A gente está bem no centro da cidade, lá é uma cidade bem bagunçada assim. Então a gente prefere muito mais ficar em um lugarzinho assim, olha que gostosinho. Comidinha no fogão a lenha, bem caseirinha. Não pode faltar um docinho de leite mineiro. Tem bastante espaço. Oi, gostosão. A barriguinha tá cheia. Você comeu muitão, meu amor. Tava gostosa a comida mineira, tava? Então, cara, se a gente tivesse organizado pra reservar antes, com certeza a gente teria ficado aqui. Olha, bem gostosinho o local. Mas mesmo se não for hospedar, vale a pena vir pra reservar o almoço depois dos passeios e vir almoçar aqui. Tem praia, ó, maior praia de Minas, aqui em Januária. Rapaz, né, que é grande mesmo a praia. Olha o riozão São Francisco aí. E assim a gente encerra a visita ao Parque Nacional Cavernas do Peroaçu.
Essa foi a nossa primeira parada de uma viagem de 15 dias e antes de iniciar a estrada real. Nos próximos vídeos vamos mostrar toda a beleza do maior roteiro turístico do Brasil, ligando as antigas rotas do ouro e diamantes entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se você quiser acompanhar essa viagem com a gente, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!